Boa noite a todos, eu sou o Tibas Cariúa e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Algum tempo atrás eu assisti um filme chamado, em português é chamado Beleza Oculta. O ator principal desse filme era o Will Smith. E nesse filme ele faz um personagem de um homem, né, que perde a filha de uma maneira trágica e ele acaba entrando em um estado de depressão por causa disso. Então ele passa a escrever cartas não para pessoas, mas para o tempo, para o amor e para a morte, para esses três elementos. E os amigos dele interceptam essas cartas e decidem usar elas para ajudar ele a curar o processo de depressão e superar o que aconteceu. Então o que eles fazem? Eles contratam atores que representam, para representar a morte, representar a vida e representar o amor. Só que no decorrer do filme fica subentendido que esses atores na verdade são os próprios elementos, tempo, vida, tempo, amor e morte. Que encontraram dessa forma a maneira de responder ao que estava escrito nas cartas e ajudar esse homem, né, esse personagem, Ord, acho que é Ord o nome do personagem, que eu não sei ler muito em inglês, a seguir em frente com a sua perca, a superar a sua perca. E eu achei isso muito interessante e na época isso me inspirou a escrever um dos meus textos poéticos. Eu escrevi uma carta para o tempo, mas eu realmente escrevi nessa carta o que eu queria falar para o tempo, se eu fosse escrever uma carta para ele. E tempo depois eu recebi uma resposta. Tempo depois, é muito engraçado isso, tempo depois. Na verdade foi pouco tempo depois. E eu vou ler aqui, ó, tem um computador aqui do lado, por isso que eu desviar um pouco o olhar, é por isso. Eu vou ler a carta e vou também ler a resposta. A carta para o tempo. Tempo, Deus soberano de toda a infinitude, aquele que veio antes e depois de tudo. Será você uma mera abstração científica e filosófica, ou és um ser pensante como eu? Com certeza não como eu. Você que sente seu trono e vê a vida surgir, desenvolver e acabar. Que viu nascer e morrer, e na sua infinitude nada faz para mudar isso. Por que faria? Se o desenrolar de uma série de fatos é o que definimos como tempo, você, ou poderoso tempo, precisa que as coisas aconteçam para existir, ou és tu a causa de todas as coisas? Não sei, só o tempo dirá, ou não. Dizem que existe um tempo certo para tudo, mas os fatos cotidianos me convencem cada vez mais do contrário. No decorrer da minha estrada, muitos ficaram para trás. Outros se foram e outros se fazem presentes. Queria voltar no tempo para saber o momento exato em que me perdi. Mas o tempo não volta. Ele só segue em frente, como uma tempestade torrencial que a tudo devasta lentamente. Desça de seu trono ao tempo e vamos tomar um café. Assim podes me convencer que o tempo é a cura de todos os males e não a causa de todos os devaneios. Eu escrevi esse texto poético dia 20 de junho de 2021. E no dia 3 de julho de 2021, eu recebi a resposta, em sonho. A resposta do tempo à minha carta. Hoje, ao dormir, eu orei à divindade e aos encantados que, através dos sonhos, me mostrasse o caminho. E em sonho pode ver meu maior inimigo e também meu maior aliado, que sou eu mesmo. Encontra-se em minhas mãos a decisão de me ajudar e de me auto-sabotar. Sou eu mesmo anjo e demônio que fala ao meu ouvido. E cabe a mim deixar que outros anjos e demônios interfiram no meu caminhar. Ainda em sonho voltei no tempo, repassando a longa estrada que caminhei. E voltei ao tempo em que eu era criança. Ingênua. Um tempo em que eu era uma criança ingênua. Mas cheia de esperança e com um sorriso no rosto por acreditar que mudaria o mundo ao crescer. Acreditar em deuses, em fadas, anjos e castelos encantados, que vê sempre o lado bom da vida, sem amargura, sem decepções,
Me perguntei em que momento essa criança morreu dentro de mim. E foi aí que percebi que esse foi o meu erro. Não deixar essa criança viver. Olhei nos olhos dessa criança e disse: eu fracassei com você. E ela, com um sorriso no rosto e olhos brilhantes, me respondeu: ainda dá tempo de corrigir. Foi então que me virei e vi um homem. Não consigo lembrar seus traços, mas sei que era ele, o majestoso tempo. E ele me disse: essa é a minha resposta. Nesse momento acordei. E aí, galera, o que vocês acham dessa experiência que eu tive? Uma experiência real que eu relato aqui. Qual a opinião de vocês sobre isso? Será que eu interpretei a resposta corretamente? Será que ainda tenho tempo de me corrigir? Eis a questão, né? Muito obrigado. Até breve com mais vídeos. Se quiser vídeos sobre poesias minhas, ou outras poesias, ou sobre assuntos do cotidiano, sobre qualquer coisa, pode pedir, que estamos aqui. Muito obrigado.